Olá pessoal, aqui é o Luiz. E o que eu vou falar hoje são sobre os dias chuvosos. No meu caso, não sei dizer se é a mesma coisa para todos que têm o transtorno bipolar, mas é especificamente o meu caso. Como são os dias chuvosos? Então, quando eu tive essa minha última internação, o médico psiquiatra conversou comigo e disse algo do tipo: Luiz, você se sente mais triste em dias mais nublados, em dias chuvosos? E eu disse: sim, eu me sinto mais triste. E não era uma tristeza tipo comum, como a maioria das pessoas tem. Era uma tristeza mais para baixo, mais deprimente. Era muito acentuada, era muito perceptível. Então o meu médico ele começou a conversar cada vez mais comigo. E ele foi conversando e ele me disse que ele teve uma vez um paciente que também tinha transtorno bipolar como eu, que esse paciente ele sabia quando ele devia tomar uma dose diferente do remédio dele, talvez mais ou talvez menos. Ele sabia quando devia tomar diferentes doses por causa do clima. Ele sabia ver isso só através do clima. Ele via, tá ficando mais nublado, talvez eu vou ficar mais deprimido, então talvez eu tenho que aumentar a dose de um determinado remédio. É claro que isso exige muito autoconhecimento e também deve existir uma conversa maior com o médico, um tratado maior com o médico para fazer esse tipo de coisa. Então, só que naquela época eu não botei muita fé que eu tinha essa questão, né, esse tipo de depressão que acontece quando o clima está mais chuvoso ou nublado, ou, bom, quando está um clima mais deprimente para mim, o clima lá fora que eu digo, as nuvens, sem sol. Então eu fui percebendo com o tempo, né? Eu tinha feito os meus relatos da minha depressão lá no hospital psiquiátrico, feito os relatos, né? Que precisa fazer para o médico, e eu fui notando, né? Tive esse insight sobre a questão do tempo e fui notando que sim, na verdade, eu me sentia mais deprimido enquanto eu fazia as minhas anotações no diário, ou então enquanto eu usava aplicativos, né, apps do celular, onde você anota o seu humor. E eu fui notando, realmente, eu tenho uma tendência a me sentir mais triste quando está tendo clima mais severo, muita chuva, principalmente aqui no sul, às vezes tem um mês inteiro quase que é só chuva. E eu fui notando isso, fui notando que realmente eu tenho esse padrão. Agora, não é necessariamente quando o clima está mais frio. Quando o clima está mais frio, eu posso sim ficar mais animado. Aliás, é engraçado que eu me sinto mais animado durante o inverno do que durante o verão. Talvez seja porque aqui no sul do país, né, o clima é um pouco mais, tem mais chuva durante o verão, né, durante essa entrada do verão. Então, talvez por isso que eu me sinta um pouco mais deprimido. Existe um tipo de depressão que se chama transtorno afetivo sazonal, que eu fui descobrir só depois de eu aprender sobre essa minha questão, que o médico tinha falado, que o médico tinha comentado comigo. E existe essa depressão onde você fica mais deprimido, geralmente ela ocorre no inverno, né? Você fica mais deprimido com climas chuvosos, clima nublado. O conceito dessa depressão é que você fica mais deprimido de acordo com o clima, que é geralmente no inverno e para algumas pessoas pode ser no verão. Então eu tive essa condição, ainda tenho essa condição, eu noto, é muito nítido para mim quando quando começa a chover, ou quando começa a ficar muito tempo nublado, fica muito nítido para mim que o meu humor diminui, talvez aumenta um pouquinho a melancolia, aumenta bastante, na verdade. Eu tenho assim imagens mentais minhas de quando eu estou mais melancólico. Essas imagens mentais vêm quando eu estou em dias chuvosos. E não é necessariamente uma coisa como um ser humano normal que sente melancolia, um pouco mais de melancolia quando está chovendo ou quando está nublado. É uma depressão mais profunda, é uma depressão que chega a ficar bem chato, chega a ter que prestar mais atenção no meu humor,
os pensamentos mudam, pode vir a ter pensamentos mais suicidas. Então a depressão que precisa prestar mais atenção. Eu falando assim no quesito de como isso pode afetar a nossa vida, por exemplo, digamos que eu queira me mudar de cidade. Será que valeria a pena eu me mudar para uma cidade que chove muito? Que tipo de cidade será que valeria a pena morar, né? Será que valeria a pena morar talvez numa cidade mais ensolarada, ou numa cidade que chove mais, ou que chega a nevar e neva, por exemplo, para quem quer morar fora, será que vale a pena morar numa cidade que quer nevar? Ou se quiser morar numa cidade do tipo, será que não é melhor considerar a incidência solar dessa cidade? Porque tem cidades que têm incidência solar maior que outras. E também tem que entender as coisas que compensam, né? Tem uma cidade aqui do interior, daqui de Florianópolis, que é uma cidade que se chama Rancho Queimado, só que ela chove muito nessa cidade. Só que ela compensa mais por ter mais natureza ao redor. É uma cidade de interior, então ela tem muita natureza ao redor. Então ela chove bastante, pode ser algo negativo para pessoas como eu, só que talvez a natureza ao redor possa compensar mais esse aspecto da depressão. Então são coisas a se considerar, né? Tudo pode vir a ser uma coisa ruim, mas sempre é possível compensar com alguma outra coisa, né? Porque ficar na chuva dentro da cidade, cheia de asfalto, cheia de cimento, tendo uma incidência solar maior, não necessariamente, né? Porque você pode viver, por exemplo, numa cidade onde a incidência solar é maior, mas você vive entre os prédios. Então você vai ter as mesmas condições da depressão igual. E por isso que você vai para uma cidade do interior, onde chove mais, mas não tem prédio nenhum, então você vai estar mais na rua, vai ter maiores oportunidades de pegar sol e produzir melatonina lá na rua, né? Que ajuda muito na questão de produzir aí as substâncias que deixam a gente ter um bom-estar, um bem-estar maior. Então é isso, pessoal, que eu queria falar sobre os dias chuvosos. Eu tenho essa questão dos dias chuvosos, é uma coisa que é importante, a gente que tem bipolaridade, é importante considerar e observar em nós mesmos, porque é um transtorno que aparentemente nós também podemos ter, e é importante observar, anotar lá no diáriozinho, ou anotar no aplicativo do celular, para saber, opa, eu fico mais triste nos dias mais chuvosos. Aí tu já vê a previsão do tempo, quando tá vendo a previsão do tempo lá, para ver o que vai fazer no final de semana, você já olha a previsão do tempo e já vê, dia chuvoso. Caraca, já tem uma ideia de como é que vai ser o teu final de semana, talvez alguma estratégia que você possa organizar para esse final de semana, que talvez você já possa se precaver de algumas coisas, talvez já adiante alguns exercícios físicos, já aproveite, tá dando sol agora, eu vou aproveitar, vou fazer os exercícios físicos, porque no final de semana eu vou fazer nada, não vou poder fazer nada, eu vou ter um humor mais deprimido. Então, sempre é possível precaver algumas coisas, ter algumas ideias, pegar o papel e anotar algumas ideias que pode fazer, sabe? E tá preparado para esses momentos que são de tristeza, e às vezes são momentos bons, tá? Porque eu, por exemplo, quando me sinto muito triste, não estou querendo romantizar o negócio, tá? Mas quando eu me sinto muito triste, eu posso ficar mais criativo. Para mim, isso é um aspecto positivo, mas não estou querendo romantizar, não podemos confundir as coisas, tá bom? Então era isso, pessoal. Isso que eu tinha para dizer hoje sobre esse, talvez seja, né, o transtorno afetivo sazonal. Que engraçado que em inglês se chama SAD, né? A sigla se chama SAD, que é triste, significa triste em inglês, né? Que significa Seasonal Affective Disorder,
né? Sad, triste. É engraçada essa sigla. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!